E aí, galerinha, vamos lá, mais um vídeo, mais uma revisão pra gente Vou botar ativar a canetinha aqui. Mais um vídeo, mais uma revisão para o nosso exame de suficiência 2021.2 ou o exame que você estivesse preparando por ele, né? Recadinhos iniciais, então, lembra de se inscrever aqui no canal, comenta esse vídeo, diz de onde você tá vendo, o que é que você tá achando. Promoção do curso tá rolando ainda, ó, link aqui embaixo. Se não tiver rolando promoção mais, ainda assim o preço é muito bom, então aproveita. É, esses momentos, esses vídeos, né, contam com o apoio da AgriHomes, inteligência artificial a serviço da sua contabilidade. Então não perca a oportunidade de ser um testador beta da AgriHomes, clicando no link que está aqui embaixo. Na descrição do vídeo tem todos os links que você precisa. Link para se inscrever no curso, link para ser um testador beta da AgriHomes e link para baixar o material. Tá tudo aí. Lembrando que são questões de resumo. Pode ter alguma questão que você já viu em outro canto, mas se eu coloquei aqui é porque eu considero que é um assunto relevante para a gente resumir, beleza? Estamos na revisão, resumir não, para a gente revisar para o nosso exame que já está chegando. Posicionar direitinho aqui na cadeira, o enquadramento aqui tá ok. Então, olha só. Primeira, a resolução CFC 1370 de 2011, que trata do Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade, estabelece a competência dos Conselhos de Contabilidade nos termos da delegação conferida pelo Decreto número 9295 de 46. Considerando-se a resolução CFC 1370 de 2011, assinale a alternativa que não constitui competência dos Conselhos de Contabilidade. Aí aqui eu vou ser bem objetivo, sabe, pessoal? Porque assim, as questões de ética normalmente não são questões difíceis. E muitas vezes você precisa ter só um pouquinho de raciocínio, de interpretação para entender. Ó, a gente está falando de ética. Uma disciplina que regulamenta o exercício da profissão da maneira mais honesta possível. Vamos simplificar assim. Mais honesta, mais íntegra possível. O que importa aqui é você ser um contador bom, sendo uma boa pessoa. Então, qualquer coisa que se afaste mais ou menos disso, você tem que considerar errado. E no caso dos conselhos, os conselhos eles regulamentam essa atuação. A preocupação do conselho é a atuação com você, é a atuação conforme o código de ética. Então, os conselhos de contabilidade, eles antes de qualquer coisa vão se debruçar junto a você pelo respeito ao código de ética e outras normas profissionais. Mas na esfera profissional, na esfera administrativa. Os conselhos de contabilidade são instituições administrativas que regulamentam e regulam a profissão. Qualquer coisa que fuja muito disso também vai estar errado. Vamos ver, ele quer saber o que não desses quatro, letra A, letra B, letra C, letra D, qual desses não é uma competência dos conselhos. Vamos lá, letra A. Ajuizar responsabilização civil. Responsabilização civil é um processo civil, na esfera civil. PC aqui é um processo na esfera civil, que é uma esfera da área do direito. Que pode gerar responsabilização patrimonial até. Ajuizar a responsabilização civil de profissional da contabilidade que tenha incorrido em prática inconsistente com as normas de relatório financeiro em vigor. Ajuizar é quem acolhe a denúncia. Como é que um conselho de contabilidade vai ajuizar uma questão civil? Uma questão civil? Não pode. Então, não tem como. Então já é essa. De graça. Não há menor possibilidade de um conselho de classe ajuizar um processo civil. Não tem como. Tá errado. A letra A é o nosso gabarito. Mas vamos ler as outras. Registrar, fiscalizar, orientar e disciplinar, técnica e eticamente, o exercício da profissão contábil em todo o território nacional. Lindo. É isso mesmo. Regular sobre o exame de suficiência. O exame de suficiência. O cadastro de qualificação técnica e os programas de educação continuada. Ó. Tudo lindo. Tudo de acordo com
as atribuições profissionais. Letra D, editar norma brasileira de contabilidade de natureza técnica e profissional, bem como os princípios contábeis. Também, ó. Perfeito. Atuação no zelo, no resguardo, na regulamentação da atuação profissional. Tudo perfeito. Mas essas questões, eu vou fazer assim nas questões de ética. Eu vou responder com vocês e logo em seguida eu vou apresentar sempre de onde eu tirei, tá bom? Então, olha só. Onde é que está escrito exatamente isso? Lá na resolução do CFC 1370 diz, a letra A está errada porque a opção descreve uma atividade que foge da competência do Conselho de Contabilidade. Veja que ajuizar a responsabilização civil é algo forte para um conselho profissional. Quem deve ajuizar a ação são os órgãos judicantes. Justiça Federal, Estadual, na esfera civil, penal. Então, não os conselhos de contabilidade. Os conselhos possuem competências, ao que eu falei, administrativas, conforme exemplos presentes nas demais opções da questão. E as demais opções da questão estão certo. Resolução 1370 de 2011, artigo 1º, parágrafo 1º, nos termos da delegação conferida, em maio constitui, aí ó, inciso 1º, registrar, fiscalizar, orientar, disciplinar, técnica e eticamente, blá, 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 em todo o território nacional. Ctrl+C, Ctrl+V. Letra C, que também está certa. Ó, só que aqui é o artigo, é o inciso 2º. Regular sobre exame de suficiência, cadastro, qualificação técnica e programa de educação continuado. Beleza. E o C também está correto, é a partir daqui, o inciso 3. Editar norma brasileira de contabilidade, natureza técnica profissional, bem como os princípios contábeis. Como a questão pede que está errado, a B está certa, C está certa, a D está certa. O gabarito é letra A. Vamos lá, olha só. Um profissional da contabilidade A foi contratado para a execução de um trabalho contábil especializado. Por ser um trabalho extenso, o profissional A repassou uma grande parte dos seus serviços ao profissional B. Tipo de questão que cai muito também, ó. Contabilidade, o profissional A tinha um trabalho extenso, passou parte do serviço para o profissional B. Passou para o profissional B de reconhecida competência na mesma especialidade. Beleza. Então tem um contador A, o contador A passou parte do trabalho para o contador B. No ano seguinte, em virtude de um problema relevante ocorrido no trabalho realizado, o cliente cobrou a responsabilidade, claro, do profissional A. Porém, esse profissional negou a responsabilidade, mas negou com argumento, negou alegando que esse trabalho, a parte do erro, tinha sido feito pelo profissional B, que elaborou e assinou os documentos. De acordo com o Código de Ética Profissional do contador, a atitude do profissional A, contratado pelo cliente quanto à responsabilidade foi... Antes de ler as alternativas, pensa comigo o seguinte. Imagine que você contratou, você é cliente, certo? Você contratou um pedreiro. E esse pedreiro você contratou para fazer a sua casa. E o pedreiro, para dividir o trabalho, contratou um ajudante. Eu não sei se aí chama igual aqui em nós. Aqui a gente chama de servente. Um pedreiro contratou um servente. Em algum canto do Brasil pode ser ajudante, não sei. Aqui em nós a gente chama pedreiro e servente. Aí o servente fez um probleminha. O servente errou. O servente errou na execução do trabalho. Você, como cliente, acha que você deve reclamar com o pedreiro? Ou o pedreiro vai dizer, não, eu não tenho culpa. A culpa é do servente. O que é que você agora vai me responder? Na sua casa, onde você está assistindo. Me responda. Quem tem culpa no erro? Quem tem culpa no erro? Servente. O servente errou. Mas para o cliente,
Quem é a pessoa para a qual o cliente deve se dirigir para reclamar do erro? Exato. É o pedreiro. Você contratou o pedreiro. O pedreiro botou outra pessoa para fazer, azar. Ele que acompanhe, ele que explique direito. Ele que execute se o servente não souber fazer. Mas se errar, eu vou cobrar a pessoa que eu contratei. Se ele contratou alguém para ajudar, ele deu os pulos dele, se vire. A minha queixa vai ser sempre com um pedreiro. Vamos ler as alternativas agora, porque eu sei que você já entendeu. Então, o contador A, que botou a culpa em B, ele está correto? Não, ele não está correto. Então, a letra A e a letra B, você já elimina. Ele não está correto. Porque o trabalho, quem foi contratado foi ele que tinha que executar. A letra C e D fala que a atitude dele foi incorreta. Beleza, mas vamos ver o argumento. A letra C fala assim, ó, da questão 2. Correta, pois ele não poderia repassar o serviço. Não, tá errado. Ele pode repassar o serviço. Só que se ele repassar o serviço, a responsabilidade continua sendo dele. E é isso que a letra D traz. Correta, pois mesmo repassando o trabalho, a responsabilidade continua sendo sua. O contador A, que passou o serviço para o contador B, continua sendo responsável, porque o contador A foi o profissional contratado. Beleza? Mas onde é que aparece isso no nosso código de ética? Segundo o código de ética do profissional contador, o contador pode publicar trabalho científico ou técnico assinado e sob sua responsabilidade. Ele também pode transferir o contrato de serviço a seu cargo a outro profissional, como anuência do cliente. E ele pode transferir parcialmente, que é o nosso exemplo, a execução dos serviços a seu cargo a outro profissional, mantendo o quê? Mantendo sempre como sua a responsabilidade técnica. Passei para outra pessoa, mas tenho o dever de acompanhar e garantir que vai ser tudo bem feito. Vamos terminar esse artigo 6 aí do Código de Ética? Indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e a relação de clientes, esta quando autorizada por esse. Esta é a relação de clientes quando os clientes autorizarem. Belezinha? Vamos para 3. De acordo com o Código de Ética de acordo com o Código de Ética profissional do contador, no que se refere à aplicação das sanções éticas, aqui são penalidades, das sanções éticas, não pode ser considerado um atenuante. Peraí, como assim? A questão fala sobre a aplicação de penalidades. As penalidades muitas vezes têm atenuantes. As penalidades têm coisas que dão alívio à pena, que dão uma amenizada na pena. Eu quero saber qual desses 3 aqui, desses 4, não é um atenuante. Em qual dessas 3 não gera alívio na punição, não diminui a punição? Letra A. Ação desenvolvida em defesa de prerrogativa profissional. Nós estamos falando do o Conselho Federal de Contabilidade ou o Conselho Regional de Contabilidade. Ele está aplicando uma penalidade num profissional contador, porque ele deve ter cometido um erro. Se tem uma penalidade é porque teve a ocorrência de um erro ou, vou colocar pior, vou colocar assim, ou uma fraude. O contador cometeu uma fraude ou um erro. E ele vai ser punido. Na hora de punir, será que uma ação que ele tenha desenvolvido em defesa da profissão é um atenuante? Contador fulano de tal cometeu um erro, mas o contador fulano de tal é sempre tão bom, ele fala bem da contabilidade nos cantos, ele tem um grande escritório, ele é conhecido na cidade, ele respeita a profissão, ele sempre ajuda de maneira correta. Será que agora nesse erro eu tenho como aliviar para ele? Me parece ser razoável. Então eu acho que a letra A
tá certa. E se tá certa, não é o gabarito, porque a gente quer o que não é um atenuante. Vamos responder com raciocínio. A letra B. Ausência de punição ética anterior. Ou seja, ele é o que o direito chama de réu primário. Réu primário. Será que cometer um erro, uma fraude pela primeira vez, eu posso aliviar, posso atenuar a pena, já que essa pessoa nunca cometeu infração antes? Me parece razoável. Até no direito penal tem isso. Que você mata a pessoa, mata pela primeira vez, é réu primário, é um atenuante. Então, eu vou colocar aqui, ó. C. Exercício profissional por um prazo inferior a 1 ano. Ele está trabalhando há muito pouco tempo. Ele é contador há apenas 1 ano. Será que isso é um motivo para aliviar a pena? Começou agora, tá pegando jeito ainda. Será que é? E aí? Parece razoável? Sim ou não? Parece? Eu vou colocar mais ou menos aqui. Porque assim, esse aqui, a letra A, já fez alguma coisa pela profissão. A letra B já trabalha há um tempo. A letra C tá assim, é fraco. Dá para aliviar? Dá, mas eu achei fraco. A letra D, prestação de relevantes serviços à contabilidade. Aqui com certeza é um atenuante. É um contador que trabalha em defesa da contabilidade. Assim, a letra C eu achei que podia também ser um alívio, mas não é, galera. O gabarito é a letra C. A letra C não é um atenuante que pode ser usado. Mas parece tanto. Mas aqui no caso parece, mas não é. Porque nós temos, ó, segundo o Código de Ética do profissional contador, na aplicação das sanções éticas, podem ser consideradas como atenuantes. Ação em defesa da prerrogativa profissional, beleza. Ausência de punição anterior, beleza. Prestação de serviço relevante, beleza. E aplicação de salvaguardas, não foi um negócio de só 1 ano. Então, trabalhar menos de 1 ano não é um atenuante previsto no Código de Ética, mas a aplicação de salvaguardas, ou seja, tomou todos os cuidados, mas apesar disso cometeu um erro. Isso é um atenuante também. Vamos lá, questão 4. Nos termos da NBC PG 100, aplicação geral aos profissionais da contabilidade, nos termos da NBC PG 100, aplicação geral aos profissionais da contabilidade, os profissionais da contabilidade devem ser honestos e verdadeiros. A gente é foda, viu? Para tanto, a norma dispõe que esses profissionais não devem fazer declarações exageradas. Será que eu cometi infração aqui? Falando que a gente é foda? Não. Se eu dissesse que o contador é o melhor profissional do mundo, aí seria declaração exagerada. Sobre os serviços que podem oferecer. Sobre os serviços, tá? Declaração exagerada sobre os serviços que podem oferecer. As qualificações que tem. Aqui a gente chama de pabuloso. Acaba quando é pabuloso, a mulher quando é pabulosa, ela fala demais sobre as qualidades ou experiência que tem. Além disso, a norma indica que os profissionais não devem fazer referências depreciativas ou comparações infundadas com o trabalho de outros profissionais da contabilidade. Ou seja, a NBC PG 100 diz, não seja um otário. Basicamente é isso. Dá para resumir a questão todinha assim. NBC PG 100, dependendo do estado que você tá, não seja um otário, não seja um cuzão, não seja um babaca. Basicamente é isso. Nem se gabe demais e exagere nas suas competências, nem meta o pau nos outros, nem fale mal dos outros, nem diminua os outros. Essas condutas estão relacionadas a qual princípio ético? É a integridade, é a objetividade, é a competência profissional e devido zelo ou é o comportamento profissional?
Ó, falar. Cadê? Não. Fazer. Fazer declarações exageradas. Além disso, não deve fazer. Pegue o verbo fazer. Fazer tem a ver com a integridade, com a objetividade, com a competência ou com o comportamento. Não que eu esteja tentando induzir vocês. Ou com o comportamento profissional. Galera, é comportamento profissional. Ó, vamos lá. É comportamento profissional. Ah, professor, mas aí eu teria que lembrar da norma. Eu até concordo, mas tipo, quando você não lembra da norma, não lembra de ter lido isso na norma, você tem que tentar se agarrar no que você tem, na boia da salvação, que são duas palavras largadas aqui dentro da questão. Mas na norma diz assim, ó, lá na subseção 115, comportamento profissional. Ao realizar atividades de marketing ou promocionais, o profissional da contabilidade não deve desprestigiar a profissão. O profissional da contabilidade deve ser honesto e verdadeiro e não deve fazer declarações exageradas sobre serviço, blá blá blá, do jeito que a gente viu no enunciado da questão. Ou referências depreciativas e comparações com o trabalho dos outros. Então tá lá na NBC-PG 100, lá na subseção 115, que fala que a gente tem que ser honesto e verdadeiro. Não pode ficar aí falando do que faz e acontece, nem pode ficar menosprezando o trabalho dos coleguinhas, tá? Não pode. O profissional da contabilidade não pode fazer isso. Não seja cuzão, não seja cuzona, não seja otário nem otária, não seja babaca nem babaca. Não seja. Vamos para mais uma. Questão 5. Assinale, essa aula está sendo mais rapidinha do que as outras. Assinale a alternativa que estabelece corretamente as características de moral. Lembra que a gente está fazendo uma prova de ética? E é sempre bom lembrar que moral e ética não são sinônimos, mas são atributos, fazem parte de um arcabouço próximo, mas não são sinônimos. Uma coisa é moral, outra coisa é ética. Você não fala código de moral. E você não fala que. E quando você fala que uma coisa é imoral, não é que uma coisa é antiética, são coisas diferentes. Vamos lá. Opa! A moral resulta do conjunto das leis, costumes e tradições de uma sociedade e é subordinada à ética comportamental, definida em regras constitucionais. Moral está em lei. Ética definida na Constituição? Não, nem fudendo. Letra B. Eu falo já de moral e ética. Vamos ler, vamos ver. Ó, moral. Deixa eu só fazer uma destinação antes, né? Moral é um comportamento. Deixa eu fazer assim. Moral. Moral diz respeito a um comportamento social. Ética diz respeito a um comportamento individual. A moral, ela costuma mudar. A ética, ela costuma ser imutável. Vou começar só por isso aqui. Letra B. Entende-se por moral um conjunto de regras consideradas válidas para uma maioria absoluta. Até aí, beleza. Que valem-se dela para impor uma conduta ética aos demais. Não. Usar isso para impor uma conduta ética seria... Até porque a ética é individual, é de dentro, é princípio. Não tem como, tá errada. Ó, se você vem andando na rua e encontra uma nota de R$100 na calçada de uma casa... Não, vou refazer o exemplo. Você vem caminhando pela rua. Isso é muito comum em cidade do interior. Você vem caminhando pela... Não caminhar na rua, que eu vou contar agora. Você vem caminhando pela rua e a casa tem uma calçada alta. Sabe quando a casa tem uma calçada muito alta?
A rua é ladeira e a calçada é alta. Você vem andando pela rua e tem uma carteira caída na calçada. Você olha para um lado, olha para o outro, olha para casa, não tem ninguém vendo. Decidir pegar a carteira, abrir e ver se tem dinheiro é uma questão moral ou ética? Não tem ninguém lhe vigiando. É uma questão sua, individual. É uma questão ética. Pegar ou não pegar a carteira, pegar ou não pegar o dinheiro que está ali dentro, diz respeito a uma questão ética. É você com você mesmo. Agora, se você está descendo a ladeira, na hora que você passa do lado, vê a carteira, o vizinho abre o portão, pegar ou não pegar a carteira já virou uma questão moral. Você pensa, se eu pegar a carteira, o que será que o vizinho vai dizer? Se eu pegar a carteira e abrir para ver se tem dinheiro, tem alguém olhando e vai me julgar. Vai me julgar por uma regra considerada válida, que é não roubar, não pegar as coisas dos outros. Roubar porque você não tá pegando necessariamente de alguém. Mas você pegou a carteira, abriu, tem dinheiro, olhou pro vizinho, olhou pro dinheiro, olhou pro vizinho. Ah, imbecil, por que você não ficou dentro de casa? É uma questão moral. Agora, quando você estava sozinho, era uma questão ética, tá? Então, não é que a moral vai impor um comportamento ético. A moral pode até impor uma conduta, mas não uma conduta ética. Porque no fundo do seu coração, você ainda queria pegar o dinheiro. Não há como impor uma conduta ética. Há como impor uma conduta moral. A sociedade impõe uma conduta moral. Mas a ética é uma questão individual. Então não tem como a letra B estar certa. Letra C. A moral é mutável. Bate com o que a gente colocou aqui. E varia de acordo com o desenvolvimento de cada sociedade. Ela norteia valores éticos na administração pública. Me parece ok essa daqui. Vou botar um pontinho porque eu acho que é isso. Letra D. A moral é mais flexível do que a lei. Até aí tudo bem. Por variar de indivíduo para indivíduo. Não, tá errado. A moral, o que varia de indivíduo para indivíduo é a ética. E a não. Individual é ética, moral é social. Então, letra C é o nosso gabarito na questão 5. Mas, como tudo, olha um testículo para vocês. Um testículo é um pequeno texto. Moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. Tais normas são adquiridas pela educação, pela tradição ou pelo cotidiano. A moral tem um caráter obrigatório. Ela até impõe, mas não é conduta ética. Já a ética é um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação a outros homens na sociedade em que vive, garantindo o bem-estar social. A ética é a forma como o homem se comporta. A ética é teórica e reflexiva, que é individual. Já a moral é eminentemente prática, é como você se comporta no mundo. Ética é disciplina que dispõe sobre o comportamento humano adequado e os meios de implementá-lo, levando-se em consideração os entendimentos presentes. Ou seja, o objeto da ética é a moral. Eu tenho que dominar o meu comportamento interno para poder me adequar e dominar o comportamento social. O objeto da ética é a moral. Vamos para a última de hoje, está muito reflexivo esse momento. De acordo com o Código de Ética Profissional do Contador, a NBC-PG 01, são deveres em relação aos coleguinhas. Letra A. Não informar aos órgãos competentes sobre irregularidades comprovadamente ocorridas na administração da entidade. Rapaz, alguém botar aqui, eu quero os deveres. Não informar aos órgãos competentes sobre irregularidades? Parece certo para você eu não denunciar uma irregularidade? Ah, mas é em relação aos colegas.
Eu não vou informar, eu vou acobertar o meu colega que está fraudando o negócio. É claro que está errado. Mas não é para ser ético. Ético é uma coisa. Ser cúmplice é outra. Tá bom? Letra B. Abster-se da aceitação de cargo profissional em substituição a um colega que dele tenha desistido para preservar a dignidade ou os interesses da profissão ou da classe, desde que permaneçam as mesmas condições que ditaram o referido procedimento. Não aceitar um trabalho que tenha sido negado por um outro contador porque o serviço era indigno e feria a classe. Por exemplo, eu quero que você venha fazer a contabilidade aqui a contabilidade do tráfico de drogas. Eu quero contratar você para fazer a contabilidade do tráfico de drogas. Um contador não aceitou porque entendeu que isso feria a dignidade da profissão e era depreciativo para a classe. Aí você vai lá e aceita. Então, você tem que se abster realmente. Me parece que abster-se, ou seja, negar esse trabalho, é sim um dever com os colegas. Parece. Um coleguinha não aceitou porque não era o job legal. Aí você tem que se abster, porque se o job é tenso, se o job é trash, você não aceita o job. Beleza? Letra C. Deixar de prestar sua cooperação moral. Peraí. Não prestar cooperação moral. Tá errado. Como é que pode ser um dever de um contador não prestar uma cooperação, não ajudar? Tá errado. Letra D. Evitar abster-se de fazer referências prejudiciais. Olha o jogo de palavras. Evitar abster-se. Abster-se é não fazer. Evitar abster-se é não fazer, ou seja, é fazer. Fazer o quê? Fazer referência prejudicial. Ofender coleguinha. Ofender coleguinha não pode, não é legal. Então o gabarito é letra B de bola. Vamos ver como é que tá na norma? NBC-PG 01. Pontos fundamentais, deveres, vedações e permissibilidades. São deveres do contador no desempenho, no item 4 tem, são deveres do contador, no item 5 tem, no desempenho da função é vedado ao contador e no item 6 está o contador pode. Aí vamos lá. Deveres em relação aos colegas, isso aqui é para você lembrar de você dar uma lida, tá? Você está revisando aí para o exame. Lê ao menos esses três que praticamente 80% das questões que caem desses 3 pontos aqui. São deveres em relação à classe. O contador deve, em relação aos colegas, observar as seguintes normas. Abster-se de aceitar encargo profissional, substituição, dignidade, não sei o quê, que é o que a gente viu na letra B e aqui também é letra B. Deu certinho? Então era isso. Questão 6, marca a letra B e acabou. Beijo do prof. Aula de ética legalzinha. Fica aí que tem recado da AgriHome. Se inscreve no canal, baixa o material, diz o que você está achando das revisões e se matricula no curso se não for matriculado ainda. Se matricula no curso se ainda não for matriculado ou matriculada, beleza? Beijo do prof. Recadinho da AgriHomes. O AgriHomes é uma plataforma de inteligência artificial que cruza os dados contábeis, fiscais e financeiros das empresas e apresenta erros, avisos e sugestões de melhoria na qualidade da informação que será apresentada para as receitas federal, estadual e municipal, e até mesmo para os sócios. Enviar balancete ou livro caixa errado ou sem conferência total é coisa do passado. Em alguns segundos, você tem tudo conferido e com a orientação de como resolver os erros e avisos dos dados de sua contabilidade. Veja como é simples. Acesse a esteira de importação de arquivos para que o sistema cruze as informações. Selecione o regime tributário da empresa. Selecione e importe os arquivos contábeis, notas fiscais e obrigações acessórias. O que já foi importado está em verde e em branco os arquivos que ainda precisam ser importados. Observe aqui o próximo arquivo que será feito o upload.
Após a leitura dos dados, o sistema preenche automaticamente o cadastro na plataforma AgriHomes das empresas que terão as informações contábeis auditadas. Caso esteja faltando alguma informação no cadastro, basta clicar aqui e completar diretamente. Você pode clicar em Continuar para seguir com a importação dos arquivos ou pular, caso ainda não possua o documento listado ou já tenha sido importado. Ao terminar a importação dos arquivos, basta clicar em Relatórios para visualizar o resumo dos cruzamentos feitos pelo sistema. Pronto! Agora é só analisar os erros, avisos, recomendações, pendentes de conciliação e sugestão de match de conciliação e ir no sistema que gerou o arquivo do ECD ou livro caixa do produtor rural e corrigir os dados. Simples assim! Faça agora mesmo o seu cadastro e seja um tester do AgriHomes e conheça o primeiro contador online com inteligência artificial do mundo. É gratuito!